Bem-vindo à jornada do Wu Wei, a arte ancestral de permitir que a vida flua naturalmente, como um rio sem obstáculos. Se você busca maior harmonia, equilíbrio e clareza em sua vida, então este vídeo é a sua porta de entrada para um mundo de transformação pessoal e conquista da alta performance. Neste episódio, exploraremos os profundos ensinamentos do taoísmo, desvendando os segredos do Wu Wei e como aplicá-los em seu dia a dia. Este vídeo não é apenas uma exploração filosófica, mas um guia prático para a transformação. Ao final, você terá as ferramentas necessárias para aplicar o Wu Wei em sua vida, alcançando um estado de fluxo e realização que você nunca imaginou ser possível. Se você gosta deste tipo de conteúdo e quer mais vídeos como este, peço que curta este vídeo. Assim eu vou entender que este é o tipo de conteúdo que mais te ajuda, e trago mais vídeos como este. Agora sim, vamos começar. Houve um momento em que um fazendeiro inexperiente se interessou por vídeos motivacionais. Ele absorveu conceitos como a importância do esforço, a cultura da dedicação e o trabalho árduo. Após maratonar esses vídeos por vários dias, ele ficou empolgado e decidiu transformar sua fazenda em um grande sucesso. No entanto, cometeu erros ao tentar aplicar essas ideias de forma excessiva e inadequada. Primeiro, ao puxar algumas plantas, na tentativa de esticar e acelerar seu crescimento, ele terminou arrancando elas do solo. Isso se mostrou ineficaz. Em seguida, ele aumentou drasticamente a quantidade de água usada para regar as plantas, na esperança de estimulá-las a crescer mais rápido. Mas acabou afogando todas elas, ao forçar seu crescimento. O fazendeiro finalmente percebeu uma lição importante. Não importa o quanto ele se esforçasse para contrariar a natureza, isso só resultava em consequências negativas. Mesmo com todos os avanços tecnológicos e a vontade humana de progredir, continuamos a depender totalmente da natureza. O esforço humano tem limitações e está sempre interligado com os processos naturais. Não podemos cultivar uma planta, por exemplo, de forma totalmente isolada do seu crescimento natural, embora possamos influenciá-lo e manipulá-lo em certa medida. Essa situação lembra a afirmação de Lao Tzu, de que o mundo se autogoverna e não requer nossa intervenção constante. Quando você chega à não ação, nada será deixado de lado. Quando procuramos uma definição de Wu Wei, descobrimos rapidamente que não existe um significado fixo. Alguns traduzem Wu Wei como não ação ou não fazer nada. Outros como ação sem ação. E outros como ação sem esforço. Descobrimos que o taoísmo oferece várias camadas, por assim dizer, sobre como Wu Wei pode melhorar nosso relacionamento com o mundo. Essa antiga arte de deixar as coisas acontecerem não necessariamente nos torna espectadores passivos e ignorantes, mas pode realmente melhorar a forma como agimos, levando a melhores resultados. Este vídeo serve como uma tentativa de tornar a profundidade desta ideia filosófica clara e prática. Provavelmente a interpretação comum de Wu Wei é literalmente alinhar nossas ações com a natureza, e não forçar nada, e agir quando for adequado. Lao Tzu afirmou que o uso da força sempre leva a problemas invisíveis, quando força é usada no sentido de forçar o fluxo da natureza. A natureza tem seu curso. Está sempre trabalhando em um segundo plano. Está na raiz da existência de nossa humanidade, e continuamente cria e recria o que os taoístas chamam de 10.000 coisas, tudo sob o céu e além. Mas apesar da imensa evolução do mundo, a sociedade de hoje ainda coloca muita importância no esforço humano consciente. Celebramos o esforço, independentemente da sua eficácia real, pois pretendemos estar sempre ocupados. Como os sísifos modernos, empurramos pedras colina acima, apenas por empurrar. Fazer esforço é uma coisa, mas fazer um esforço de forma inteligente é outra. Sim, às vezes o trabalho duro é necessário, e a ação é apropriada, mas em muitas ocasiões não é, depende do ritmo do jogo, das cartas que você recebe, e se é ou não a sua vez de jogar. Agir fora de sua vez significa ir contra o fluxo do jogo, portanto, muitas vezes percebemos que forçar as coisas leva à ruína no longo prazo,
e que forçar nossa sorte além da natureza, faz com que o tiro saia pela culatra. Por outro lado, as situações muitas vezes se resolvem sozinhas, quando não forçamos ou intervimos. Deixando as coisas acontecerem, elas então se resolvem naturalmente. O agricultor novato, por exemplo, simplesmente precisava deixar suas colheitas em paz e ser paciente, e a natureza faria o resto. E quando for a hora de colher, aí sim, o agricultor deve arregaçar as mangas. Lao Tzu afirmou: se você apenas seguisse a natureza, tudo correria bem. A tarefa do agricultor é semear as sementes. A tarefa das sementes é transformar-se em plantações. E então a tarefa do agricultor é fazer as colheitas quando estiverem prontas. É assim que a natureza funciona de maneira otimizada. Lao Tzu acreditava que o mundo não pode ser governado como ele próprio se governa. Está totalmente fora de controle tentar controlá-lo. É sempre uma batalha perdida, passar a vida lutando contra a natureza. É uma perda de tempo, não importa o quanto as pessoas nos celebrem por nos engajarmos em um empreendimento tão heróico. Em vez de gastarmos nossa energia vital, tentando controlar, governar e mudar o curso natural das coisas, é melhor aceitarmos o que é, e navegarmos por ele, como a água flui, através de uma superfície rochosa, em direção ao oceano. Afirmo que alguns são feitos para liderar, e outros são feitos para serem liderados. Alguns devem sempre treinar, e outros têm facilidade, não precisando treinar tanto. Alguns são naturalmente grandes e fortes, e outros sempre serão pequenos. Alguns serão protegidos e nutridos, e outros encontrarão a destruição. O mestre aceita as coisas como elas são, e por compaixão, evita a extravagância, o excesso e os extremos. Quando nos aprofundamos no significado de Wu Wei, isso se torna ainda mais intrigante. Vamos supor que sua definição mais precisa seja ação sem esforço, em oposição às traduções convencionais, como não ação e não fazer nada. Isso indica estar ativo e em movimento. Embora o denominador comum permaneça firme, ou seja, deixar as coisas acontecerem sem ação de esforço. Uma metáfora para entender o Wu Wei é imaginar que somos um barco navegando em um rio. Se tentarmos remar contra a correnteza, vamos gastar muita energia, e não vamos avançar muito. Se nos deixarmos levar pela correnteza, vamos perder o controle, e nos chocar com as pedras. Mas se soubermos como ajustar as velas e o leme, podemos aproveitar a força da água, e seguir o curso do rio com facilidade e eficiência. Assim, estamos em Wu Wei, usando a nossa habilidade e inteligência, para nos adaptarmos às circunstâncias, sem lutar contra elas. O valor de aprender o Wu Wei é que ele nos ajuda a viver de forma mais simples, serena e equilibrada. Ao invés de nos apegarmos aos nossos desejos e ambições, podemos valorizar o que somos e o que temos, sem nos lamentarmos pelo que não somos ou não possuímos. Ao invés de criarmos problemas na nossa mente, e tentarmos resolvê-los com esforço mental, podemos aceitar as coisas como elas são, e deixar que se dissolvam por si mesmas. Ao invés de tentarmos impor a nossa vontade sobre os acontecimentos, podemos observá-los com atenção, e esperar o momento certo de agir. No Wu Wei, a chave não é forçar as coisas, ou lutar contra a corrente, mas sim encontrar esse fluxo natural, e seguir de acordo com ele. Assim você está em harmonia com o universo, e as coisas fluem de maneira mais suave. Quando forçamos as coisas, surgem problemas. Um exemplo é ir a um encontro de uma pessoa que você quer namorar. Muitas pessoas se preparam demais, analisam demais, e ensaiam o que vão dizer, e então o nervosismo surge. A partir daí, tudo fica falso, sem naturalidade. Os gestos e as palavras parecem uma encenação. Isso ocorre porque provavelmente nos concentramos demais nos resultados. Lao Tzu fala sobre como o foco no resultado pode influenciar nossas ações e estados emocionais. No contexto de um encontro, a maioria de nós quer que o encontro se torne um sucesso. Queremos que a outra pessoa goste de nós. Então existe pressão envolvida. Existe um prêmio a ser ganho,
e se não conseguirmos, nos sentimos miserável, e aí, o que poderia ter sido uma noite divertida e alegre, torna-se um evento estressante, forçado e extenuante. Quando nos comportamos assim, estamos bloqueando o fluxo natural do universo, que não podemos controlar, não importa como pensamos, e o muito que planejamos isso. Agora, imagine que você entre em um encontro, totalmente despreparado, sem sequer perceber que isso aconteceria. Agora você está agindo de forma natural e espontânea, pois não teve a oportunidade de pensar demais, não houve tempo para planejar, traçar, analisar, e tudo o que resta é um presente puro, e uno com o momento. A maioria das pessoas adora isso, então, se conseguirmos abrir mão dos resultados, poderemos agir com mais facilidade e responsividade apenas para o ato em si. Se formos ainda mais fundo, chegaremos ao ego, e ao vazio, por causa de experiências passadas, condicionamento social ou ideologias, nos moldamos em seres humanos cultos e conhecedores que se adaptam ao contexto em que estão. Neste contexto, poderia ser uma comunidade religiosa, um país, ou uma profissão que geralmente veem isso como uma coisa boa. Mas, há uma desvantagem, e essa desvantagem tem a ver com o ego. O ego muitas vezes distorce a forma como percebemos a realidade do mundo. Quando abordamos uma situação, por exemplo, uma conversa com um cônjuge, o ego tende a preencher as lacunas desconhecidas com todos os tipos de preconceitos, fantasias e convicções. Quanto maior o ego, mais ele dominará a situação, nos isolando do que realmente está acontecendo. Portanto, pessoas com fortes convicções têm grande dificuldade em ver o que está acontecendo no mundo sob outra luz, ou fora dos limites de sua prisão intelectual. Lao Tzu nos exorta a retornar a um estado menos processado, que ele chama de bloco não esculpido. Poderíamos ver o bloco não esculpido como uma pessoa que não está sobrecarregada por todos os tipos de bagagem intelectual, então sua visão do mundo fica clara. O praticante do taoísmo é capaz de, a partir da clareza de seu centro sem ego, observar todas as forças relevantes em uma determinada situação, sem distorções, para que ele possa responder a elas perfeitamente. Se olharmos para Wu Wei desta forma, não se trata apenas de deixar seguir o fluxo da natureza, permitindo que o universo faça o seu trabalho, é um movimento muito mais ousado para o qual precisamos de muita coragem. Temos que ser corajosos o suficiente para abandonar o que aprendemos, lançar nossos marcos normativos no lixo, e jogar nossas suposições no vaso sanitário. Renuncie ao conhecimento, e seus problemas acabarão. Existe o relato de uma conversa entre Confúcio e seus alunos. Eles queriam viajar para o reino do Havaí, depois que souberam dos muitos problemas existentes lá. Um governante tirânico. Então eles planejaram usar seus conhecimentos e sabedoria, para dar um sermão ao rei, e guiar o reino na direção certa. Confúcio os convenceu a não fazer isso, dizendo-lhe que seus planos eram muito motivados pelo ego, e não funcionariam, afinal, ninguém está esperando por um conhecimento desses. Tudo vindo do nada, dizendo a você como cuidar de seus negócios, muito menos um tirano egocêntrico. Mas ainda assim Confúcio ofereceu uma alternativa que ele chamou de jejum do coração. Confúcio descreveu o jejum do coração como uma forma de meditação que leva à eliminação dos preconceitos e abre espaço para uma atitude mais receptiva. Ele sugeriu que primeiro aprendessem sobre o rei, os costumes e crenças daquele reino. Então, observando como as coisas se desenrolam, eles eventualmente seriam muito mais capazes de ajudar. Nesta compreensão de Wu Wei, deixamos de lado o ego para que possamos agir de acordo com a situação em questão. Deixamos as coisas acontecerem, e agimos de forma responsiva, sem restrições por nossas ideias pré-concebidas limitadas. Assim, voltamos a ser blocos não esculpidos. Não importa se é sobre política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade, o Wu Wei é esta forma de ação receptiva e responsiva, a partir de uma abertura cristalina em você mesmo. Imagine um rio sereno, fluindo suavemente ao longo do seu caminho, contornando obstáculos sem esforço. Assim é o Wu Wei, a sabedoria de fluir com a corrente da vida, em vez de lutar contra ela. Ao abraçar o Wu Wei,
Você aprende a confiar na ordem natural das coisas, a ouvir a sabedoria silenciosa que reside em seu interior, e a permitir que o universo revele seu plano para você. Lembre-se de que a mudança real começa quando você se permite soltar as rédeas do controle, quando aprende a abraçar o momento presente com gratidão e aceitação. É um convite para encontrar paz e harmonia em meio ao caos. Pratique a arte de não fazer, mas sim, de permitir que as coisas aconteçam conforme seu fluxo natural. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Até o nosso próximo vídeo.